Senhor Jesus, nós os pedimos, sob a intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Anjos, que sejam dispersos todos os inimigos e fujam de vossa presença todos aqueles que vos odeiam. Nos colocamos diante da tua presença, porque cremos e sabemos que és Senhor e Deus, e a ti confiamos a nossa vida e a busca do nosso conhecimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santos Luís e Zélia Martã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. Então nós vamos iniciar o nosso caminho do estudo do catecismo, da fé católica. E é claro, nós estamos num grupo bem grande, o que exige de nós um esforço tremendo para que a gente não disperse, para que a gente faça o máximo para ficar concentrado. Se porventura alguém chegar, para que não fique com prejuízo, eu peço para vocês dois, coloquem umas 8 cadeiras aqui rapidamente, estão ali. Aí quem chegar no fundo pode sentar aqui na frente, que vai ter 8 cadeiras. Tem algumas pessoas no fundo. Muito bem. Vamos lá. Então, qual foi a minha ideia, né, de estudar catequese com o povo, né? Então a gente precisa saber um pouco dos motivos, das razões, para que a gente estude profundamente a nossa fé. Veja, a primeira coisa que eu tenho como intenção de estudar com vocês a fé é fazer o seguinte, é que a gente conheça mais a fé católica. É isto, primeiro ponto. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então a gente precisa conhecer a fé. Mas para conhecer, a gente precisa estudar. Então é isso que nós queremos fazer. Hoje nós estamos aqui num grupo que se inscreveram no escritório paroquial de 386 pessoas. Então é um número expressivo de pessoas. Mas eu tenho ciência que isso vai enxugar. Certo? Hoje nós estamos aqui nessa multidão. Daqui 2 meses, provavelmente, nós estejamos em 70%. Daqui 1 ano, provavelmente, a gente esteja em 20%. Então, eu já estou ciente de que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu disse numa homilia aqui, que foi... Uma homilia não, no dia da solenidade da Epifania do Senhor, quando eu fiz o primeiro convite para participarem da catequese, que se tem uma coisa que conhecimento faz com a gente é engajar. E a gente prefere não conhecer para não se comprometer. Porque se a gente conhecer, a gente se compromete. Então, às vezes, é melhor a gente não saber. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um parente meu, e aí eu falei sobre alguma coisa, ele falou assim, eu preferia não saber disso, porque daí eu estava no erro, mas não sabia. Né? Aí você estava mais de boa, estava mais tranquilo. A partir do momento em que você conhece, aí o compromisso, a consciência vai te acusar muito mais, certo? Então, o que eu quero fazer? Catequese com o pároco é um itinerário de fé e de conversão, certo? É esse itinerário que a gente vai seguir. Para quê? Porque nós precisamos aprender de Jesus, porque é Ele o divino fundador da Santa Igreja Católica, que nos transmitiu a fé, nos deu a fé, nos trouxe aquilo que está na intimidade do coração do Pai, para que a gente conheça Deus. Então nós queremos conhecer Deus. Mas quem nos dá o acesso para o conhecimento de Deus? É Jesus. Ele é o pontífice da fé, como recorda o apóstolo Paulo. Então ele é a ponte. Se você quer chegar no céu, tem uma ponte. A ponte é Jesus. Então nós precisamos conhecer essa ponte. Como que é essa ponte? Quem é Jesus?
Como ele se revela, como ele se manifesta. A gente vai chegar a tal ponto que as nossas reflexões elas vão cada vez mais procurar ser profundas. Mas tem uma reflexão do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, para muitos católicos, foi um Papa de transição. Veio o Papa João Paulo II, como não tinha nada de melhor, elegeram o Bento XVI. Só que o Bento XVI só será reconhecido daqui a alguns séculos. Porque, gente, não existiu, segundo muitos teólogos, um Papa teólogo como Bento XVI depois do Papa Leão Magno. O Papa Leão Magno governou a igreja no século VI, século V e VI, por volta do ano 500 e 600. Então veja, depois de 1000 e poucos anos, nós tivemos um Papa teólogo, Bento XVI. E o primeiro documento que o Papa Bento XVI escreveu, como Papa, em 2005, alguém sabe? A primeira encíclica do Papa Bento XVI. Olha aí, por isso que eu não gosto do Papa Bento. Por quê? Porque não conhece. Ninguém ama o Bento se não conhecer, mas se você conhecer Bento XVI, você vai amar Bento XVI. Porque o cara é um gênio. O estado da igreja, pelo qual a igreja passou na década de 80, 90, os anos 2000, 2020, tudo ele escreveu numa profecia em 1968. E sabe o que o Bento XVI disse em 1968? Que a igreja vai voltar a ser como nas primeiras comunidades cristãs. Pouquíssimas pessoas, 12 ou 13 pessoas no máximo. Hoje nós estamos aqui em 300 e pouco. Mas isso aqui, se passar na peneira, sobra poucos. Né? Por quê? Porque conhecer a fé exige de nós um compromisso. E o que Bento XVI disse na encíclica Deus Caritas Est, que foi a primeira encíclica dele, que a experiência de Jesus, o conhecimento de Jesus, a fé cristã, é um encontro com uma pessoa. Parece mas que novidade que Bento XVI disse. É que a gente não compreendeu as palavras de Bento XVI. Já se passaram 20 anos que ele escreveu essa encíclica e às vezes a gente não entendeu. A fé cristã não é um código de lei moral. Ser católico não é você ter um conjunto de leis, 10 mandamentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Cumpra os 10 mandamentos, sou um bom católico. Parabéns, estrelinha para mim. Não. Não é isso que é ser católico. Bento XVI diz, a fé é um encontro com uma pessoa. É encontrar-se com Cristo. E o encontro com Cristo faz o quê? Que a minha vida mude. A sua vida vai ter que mudar. O que acontece muitas vezes, gente, na fé católica, né? Se a gente for observar aí, eu até marquei aqui algumas coisas que acontece com muitos dos católicos, né? A pessoa acha que ser católico é ter uma performance exterior. Ou seja, o que acontece? Antigamente eu era pagão, então eu usava a camiseta Lacoste. Agora eu me converti, eu uso camiseta da Canção Nova. Isso não é conversão. Antigamente eu usava Dudalina. Agora eu uso camiseta de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Isso não é conversão. Isso você mudou de boutique. Essa é a verdade. Você não se converteu. E eu não estou dizendo que a fé cristã não vai passar numa mudança exterior. Mas fé cristã não é performance exterior. Fé cristã é mais profundo. E a gente vai ver o que é. Ser cristão tem uma implicação muito forte na nossa vida. A tal ponto que a gente vai ter que mudar de dentro para fora. A gente vai mudar externamente. Mas às vezes a gente pensa só, sou bom católico, então eu usava essas roupas agora eu estou usando essas roupas. Só que o recheio está podre. Por dentro, continua os mesmos maus hábitos, as mesmas imoralidades. A pessoa usa agora a camiseta da Canção Nova, não estou criticando a Canção Nova, eu não estou criticando quem usa a roupa da Canção Nova. Não é. Eu só estou dizendo que ser cristão não é mudar de boutique. Agora eu ia lá na Dona Rosalina, agora eu vou na Dona Teodora.
né? Eu compro roupa em lugares diferentes. Agora, Dona Teodora, lá é um clubinho de amigos católicos. Não. Não é isso ser cristão, não é isso ser católico. É mais profundo. Pode ter essa implicação, mas não é isto. Outros pensam que, veja, antigamente a pessoa, ela fazia macumba. Aí, como eu me converti, eu faço boa cumba. Né? Antigamente era macumba, agora é boa cumba. O que é a boa cumba, né? É uma oração cheia de superstição. Então a pessoa vai lá no terreiro e faz uma oferenda para o orixá. Isso é macumba. Agora ela vem aqui e faz uma oferenda para Jesus, com uma oração cheia de superstição, uma oração pagã, uma oração onde você fica duelando com Deus, num duelo com Deus. Você tem que atender meu pedido. Poxa, eu estou aqui, eu pedi e Deus não me atendeu. Né? Eu fui lá e fiz o sacrifício e Deus não me ouviu. Né? Uma oração cheia de feitiçaria, porque isso é feitiçaria. Eu faço uma novena, no 10º dia a palavra se cumpriu. Isso não é fé cristã. É mais profundo fé cristã. E eu não estou dizendo que milagres não acontecem. Eu não estou dizendo que Deus não derrama graças. Eu não estou dizendo que novenas não valem nada. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a fé cristã é mais profunda que isto. Tem isso, mas isso é superfície. Tem mais coisa para baixo. Você está na superfície, ou seja, você está na beira da praia e você não quer ser ousado em entrar no mar. Porque você sabe que se você entrar no mar, você vai ter que pagar um preço. Então eu vou ficar aqui molhando meus pés, tranquilo, porque está de boa. Está bom ser católico assim. Então assim, a catequese aqui eu não quero fazer um bando de gente moralista. Porque um dos riscos é que a gente cria um bando de católicos moralistas. Olha lá, nossa, eu sei agora. Por exemplo, eu posso ensinar para vocês, está no meu cronograma de ensinar a viver bem a Semana Santa, lá próximo da Semana Santa. Como viver bem a Semana Santa? Está numa das aulas do projeto que eu montei. Mas, para que você possa viver bem a Semana Santa, eu vou lá, vou ensinar. Só que vão vir pessoas que não estão fazendo esse encontro. Aí você fica lá, olha lá, não sabe fazer nada. Mas tá, até o ano passado você era ignorante, não era? Não sabia de nada. Só porque agora está participando da catequese, você se tornou um moralista. Entendeu? Então, não houve mudança interior. Só performance. E isso não é suficiente, gente, para ser cristão. Então, o problema é que a gente fica com um catolicismo assim, revestido com um verniz. A gente aparenta ser cristão. Passa um verniz, disfarça e está legal. Está de boa. Até aqui, me fiz entender? Tá tranquilo? Tá sendo compreensível? Tá, então vamos lá. Então, é essa a minha intenção. Que a gente faça o processo verdadeiro de ser cristão. É conversão. Nós não viemos aqui só para estudar, para ficar um bando de gente que sabe as coisas e que sai por aí vomitando a fé. Não. É para que você faça com que essa fé se torne viva dentro de você, de tal modo que você leve isso para as pessoas como um encantamento. Para que as pessoas digam, nossa, é lindo ser católico. Não, as pessoas vão olhar para você, nossa, as pessoas só estão vomitando a fé nos outros. E eu prefiro viver uma vida porca aqui do que ser um católico moralista desse jeito. E com isso eu não estou dizendo que a fé católica não tem moral. Tem moral. Nós vamos estudar a moral católica. Só que nós vamos estudar a moral católica, nós não vamos ser moralistas na fé católica. Ok? Muito bem. Então ninguém vai sair vomitando a fé. Nós vamos conhecer com profundidade as verdades da nossa fé e deixar que estas verdades iluminem a nossa vida e transformem o nosso coração. Então o que eu vou fazer? As aulas aqui serão dos temas mais variados. Então eu não vou pegar o catecismo da página 1 e vou até a página 2000. Não, porque isso daqui, imagine estudar isso daqui uma vez por semana. Nós vamos ficar aqui a vida inteira e nós não vamos sair do creio, que é a primeira parte do catecismo. Nós não vamos, nossa, Padre do céu, não acaba nunca esse negócio, não vai acabar nunca. Porque isso daqui
É muito demorado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o catecismo, nós vamos usar a Bíblia. Mas como a gente vai fazer? Eu vou trabalhar temas variados. Por exemplo, hoje vai ser uma aula inaugural, onde eu vou introduzi-los. Mas, por exemplo, semana que vem eu escolhi Sagrada Escritura. Vamos falar sobre o Evangelho de São João. Então, aí a gente vai chegar aqui e vai olhar todo o Evangelho de São João, a estrutura dele, e eu vou deixar que vocês vá para casa e leiam o Evangelho de São João, tendo como pano de fundo a visão que eu dei do Evangelho. Na outra semana, eu não vou estudar mais Sagrada Escritura. Eu vou para um tema de teologia. Vamos falar hoje sobre a criação. Então, a gente começa a falar sobre a criação. Aí eu vou discorrer sobre a criação, você fala, meu Deus, que legal. Paro de falar sobre a criação, vou para outro tema. 10 mandamentos. Hoje eu vou trabalhar o primeiro mandamento. Vamos lá, o que é amar Deus sobre todas as coisas? Para a gente fazer uma boa confissão. Na próxima aula, vamos falar sobre os anjos. Hoje eu vou falar sobre os anjos da guarda. Porque falar sobre os anjos numa aula não dá. Porque tem hierarquia dos anjos. Aí vocês vão ficar assim, mas como que é lindo o mundo angélico e eu não sabia que existia esse negócio. Você sabia que o mundo angélico, ele é muito maior do que o mundo visível. Tem muito mais anjo criado do que seres humanos que já existiram desde Adão até o último homem. Sabiam disso? A gente imagina que tem uns 2 anjinhos lá perto de Deus, né? Não, o mundo invisível é muito maior do que o mundo visível. A gente vai ver isso. Mas como a gente sabe disso? A gente vai ver a fé, a gente vai ver a Sagrada Escritura, a gente vai ver a fé católica. Tá. No outro dia, eu vou falar sobre liturgia. Liturgia é uma coisa que instiga, né? Como que a gente faz? A gente entra na igreja e fica batendo papo? Legal, a igreja é uma feira? Sim. Então a gente bate papo. E aí, comadre, como que você está? Matou o porco? Matei. E a senhora? Eu fui despenar o frango hoje. Tá, que legal. Não. Esses assuntos a gente conversa da igreja da porta para fora. Aqui dentro, ou você fala de Deus, ou você fala com Deus. Ponto. Entenderam já? Então, na terça-feira que vem, a gente não vai ficar... que parecia que tinha um monte de passagem. Eu me senti, nos instantes iniciais, antes de começar a formação, numa feira. Eu falei, eu não posso estar numa igreja, onde está o Santíssimo Sacramento presente ali, no qual nós queremos que está Jesus. Não posso. Mas nós estávamos numa igreja. Sim ou não? E a gente estava fazendo o quê? Então, uma das coisas que nós perdemos hoje, meus irmãos, no século 20, 21, é a dimensão da sacralidade. De que dentro da igreja a gente faz 2 coisas. Ou fala com Deus, através da oração, ou a gente está falando de Deus, no meu caso, que agora estou falando de Deus, falando das verdades da fé. Caso contrário, a gente faz isso fora. Porque às vezes a gente só atrapalha. Tem gente querendo rezar e tem um bando de falando. Um bando de gente. As maritacas, né? Dentro da igreja, né? As maritacas estão cantando lá fora e aqui dentro. Então, para a gente ter essa noção, a gente precisa conhecer o sagrado. Porque talvez você esteja assim, nossa, mas o que tem conversar um pouquinho dentro da igreja? Que mal que tem, né? Tem muito mal. Porque você vai perdendo a noção do sagrado. E quando você perdeu a noção do sagrado, a sua relação com Deus, ela fica uma relação desse jeito, supersticiosa. Você não entende que Deus é Deus e você não é nada. Você se acha muito. Você acha que está no mesmo patamar de Deus. Então, uma das coisas que eu quero fazer é fazer com que a gente recupere a dimensão do sagrado. E eu vou dar todos os motivos para a gente entender por que o silêncio é necessário. Eu já entendi que uma aula precisa ser sobre silêncio. Se vocês abrirem o Apocalipse de São João, quando o Apocalipse de São João começa a descrever o que é o céu, sabe o que acontece? Abriu o primeiro selo, paf, do Apocalipse. E sabe o que estava lá no primeiro selo do Apocalipse? 30 minutos de silêncio. Imagina você ficar 30 minutos quieto. Talvez seja uma das aulas que nós vamos ter que fazer. Vocês vão chegar aqui 7 horas, eu vou pedir até 7h30, todo mundo em silêncio. Vamos ver quem que aguenta.
Ai, padre do céu, eu entro em pânico, meu Deus do céu. Tem um padre que me pregou um retiro, quando eu era seminarista, padre Jerônimo, que ele disse assim, sabe por que a gente não suporta o silêncio? A gente não suporta o silêncio porque a gente não se suporta. Porque o silêncio é a oportunidade de encontrar-se consigo. E a gente não quer se encontrar, porque a gente tem medo do bicho que vai encontrar. Então, é melhor falar, vamos conversar, vamos bater papo, ai, comadre, meu Deus do céu. Então, a gente não quer ficar quieto, porque o silêncio é a oportunidade extraordinária de você. Então, pelo menos dentro da igreja, Jesus me segura que eu quero falar com a minha vizinha, mas fecha os olhos, Jesus me segura. Jesus, eu quero falar contigo, mas eu não consigo falar com o Senhor, porque eu não te conheço. Você é um estranho para mim, tanto que eu chamo o Senhor de você. Você é estranho para mim. Você acha? Se Jesus é teu amigo, e você entra dentro de uma igreja, e tem Jesus sacramentado, encontra-se com Ele, mas meu Deus do céu, eu não quero saber de ninguém, eu só quero saber de Jesus. É por isso que a gente entra na igreja e fica batendo papo, porque a gente não sabe quem é Jesus. A gente não entendeu aquilo que Bento XVI disse. O início do cristianismo é um encontro com uma pessoa, que não é faz de conta, é uma pessoa que incide na minha vida e transforma a minha vida. E por isso tem consequências. Eu terei que mudar. Muito bem. Então, primeiro ponto, nosso itinerário é de fé e conversão. Nós vamos conhecer Jesus para melhor amar Jesus. Segundo ponto, as nossas aulas vão ser temas variados, conforme a necessidade. Um dia, vamos falar sobre água benta. Então a gente vai discorrer sobre a água benta. O que é água benta? Por que a gente se abençoa e persigna com a água benta? Por que na missa a gente fica de joelhos nessa parte? Por que a gente se levanta? Por que a gente faz isso? Nossa, mas eu não sei. Eu vejo o padre levantar Jesus, o que eu faço? Eu estendo a mão, abaixo a mão, viro a mão, um ajoelho. O que eu faço? Vamos lá? Então nós vamos procurar ver de maneira bastante abrangente os diversos temas da fé. Nós não vamos ficar pontualmente, certo? Quarto ponto. Então, toda terça-feira, aquelas datas que estão no Instagram, no Facebook, eu vou passar no final desse semestre. Então, eu já fiz a previsão de todas as aulas desse semestre, para que a gente possa estudar. Eu só tirei ali dia de São José, a Semana Santa, o Cerco de Jericó, só essas datas. As outras estão todas contidas ali, certo? E quanto tempo vai durar esse negócio, padre? Porque eu quero saber quando vai acabar, né? Não tem término. Vai acabar quando eu for embora. Eu estarei aqui todas as terças, enquanto eu estiver como pároco, dando fé católica para o meu povo. Quem quiser perseverar, persevera. Quem não quiser, é como Dom José Francisco Falcão de Barros sempre diz, né? A palavra é um pouco, talvez, agressiva. Para os dodóizinhos será mais. Porta da rua, serventia da casa, né? Então, quem quiser, a porta está aberta, mas quem não quiser, paciência. A porta está aberta, né? Então, é para estudar. Vamos conhecer? Vamos. É difícil? Um pouco. Mas Deus nos dá a graça. Então, nós vamos fazer este itinerário juntos. Até aqui, estamos introduzidos? Então, muito bem. E essa é a introdução para deixar claro qual é a nossa intenção e qual é a minha meta, né? Muito bem. Então, vamos começar com o Evangelho de São João, capítulo 3, para a gente entender Jesus de Nazaré. Então, se nós pegarmos o Evangelho de São João, está depois do livro do Gênesis, viu? Depois do Gênesis, vem São João. João, capítulo 3. O Evangelho de São João está no Novo Testamento. Então, nós começamos, olha aí, que já é o primeiro passo. A gente não sabe procurar na Bíblia, né? Que coisa feia. Então, nós temos o Antigo Testamento, que contém 46 livros, e nós temos o Novo Testamento, que contém 27 livros. O Evangelho de São João está bem do meio para frente, porque no meio da Sagrada Escritura você vai ter os Salmos, os profetas, então vai bem mais para frente. Bem. São João é um dos 4 evangelistas. Nós temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas
e João. Nós vamos ver o Evangelho de São João. Tome cuidado, porque senão você vai olhar nas epístolas de São João, as cartas, que está lá no fim. Evangelho. Tem gente que costuma falar página, mas isso aí não se faz nunca, viu? A Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Amém ou misericórdia? Todo mundo encontrou. Misericórdia para quem não achou, viu? Isto. Mas se você não encontrou, não tem problema. É só um trechinho que eu quero tratar aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha essa palavra de Jesus. Em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, ou seja, quem não nascer do alto, não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu haver dito, vós deveis nascer de novo. É isso que precisa acontecer conosco. Nascer de novo. Ah, mas como que eu vou nascer de novo, padre? Já estou velho, 70 anos. Não, não é disso que Jesus... Foi a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus. É preciso nascer do alto. E para nascer do alto, é preciso de uma vida sobrenatural. E Jesus deixa claro que é nascer da água e do Espírito. Bento XVI novamente aqui. Deus caritas est, Deus é amor. O encontro com Jesus, o início do cristianismo é o encontro com uma pessoa. Então você vai precisar nascer de novo. Mas padre, como que eu vou nascer de novo? Né? Aí eu dei o panorama para vocês, do católico que vive de performance. Chega de performance. Vamos descer às águas mais profundas. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus, quando vê os seus discípulos à beira do mar, os chama. Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: é preciso avançar para as águas mais profundas. Então nós queremos, com este itinerário, ao nascer de novo, fazer o quê? Avançar para as águas mais profundas. Conhecer a fé. Mas por que nós queremos conhecer a fé? Para amar, adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o catecismo da Igreja Católica em mãos? Muito bem, então pega o catecismo aí. Pega lá no prólogo do catecismo. Agora dá para falar por página. É a página 13 dessa edição. Aqui começa o prólogo do catecismo. Vamos lá. O prólogo é a parte inicial, antes de começar tudo. Está na página 13. Encontraram aí? Está escrito prólogo. Talvez alguns catecismos, eu não sei. Vai para frente, filho. O prólogo está na página 21 desse catecismo novo. De quem comprou. Nesse catecismo que é um pouquinho mais velho, de 2020, é o prólogo. Amém?
Olha como começa a primeira palavra do catecismo. Qual é a primeira palavra? Pai. E é a primeira palavra que a gente reza na oração do Senhor. Pai nosso. Gente, uma coisa muito interessante. Antes de Jesus, nunca ninguém chamou a Deus de Pai. Como as pessoas no Antigo Testamento tratavam a Deus? Senhor, Adonai, Yahvé, Shema, ouve Israel, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Adonai, Elohenu. Então as pessoas nunca se relacionaram com Deus como Pai. Qual é a primeira vez na Sagrada Escritura que Deus é chamado por Pai, de Pai? Em Jesus. Quando Jesus nos ensina a rezar a oração do Pai Nosso. E aí os discípulos chegam, Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João ensinam, como João ensinou seus discípulos. Jesus vai para os seus discípulos e diz, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a primeira vez que nós podemos falar Deus de Pai é na pessoa de Jesus. Muito bem, e assim o catecismo começa. Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes. Deus nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado a Jesus pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. E aí o catecismo começa dizendo qual é a vida do homem. Em que consiste a tua vida? Por que você existe? Você já fez essa pergunta? Quantas e quantas pessoas chegam até mim e olha, experiência de padre. Padre, não tem sentido viver. Perdi o sentido. Não tem gosto de viver. Só passo raiva, eu sofro. E assim, as descrições são as mais diversas. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa não tem fé. Já ouviram as pessoas dizer assim, Padre, eu não sinto Deus. Já aconteceu com vocês isso? Sim ou não? Eu não sinto Deus, Padre. Parece que Deus me abandonou. Parece que eu estou sozinho. Antigamente eu tinha um fervor para ir até Deus e agora eu sinto um vazio. Parece que Deus não me escuta mais. Isso é verdade? Não. Não é. É uma mentira que Satanás está contando para você e você está acreditando. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Peguem, me acompanhem o raciocínio, hein? Para depois ninguém sair falando as coisas esquisitas que eu não disse. Vamos lá. Se você está dormindo, acorda. E presta atenção, porque senão você acorda no meio e fala coisas que eu não falei. Ok? Vamos lá. A fé não é sentimento. Ponto. Tudo bem? Tem uma música do Padre Marcelo que ele cantava, o sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor é o amor de Deus. Essa música é uma mentira. O amor não é sentimento. Está errado teologicamente. E a gente canta, né? O sentimento mais precioso. E canta. Que vem com o nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar uma prova? E aí a gente vai. Essa música é uma mentira, teologicamente. Porque ela está dizendo que o amor é um sentimento. E o amor não é sentimento. A fé não é sentimento. O que é a fé, então? Vamos lá. A fé não é sentimento. Então, assim, se você não está sentindo nada, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque a fé não é sentimento. O que é a fé?
Santo Tomás de Aquino diz: a fé é um ato da inteligência. Foi o que eu disse. A fé é um ato da inteligência, não é sentimento. Não é arrepio. Ai, padre, arrepiei, Jesus passou aqui. Não, meu irmão, não é Jesus que passou. Pode ser que Deus esteja se utilizando, mas Jesus vai ficar arrepiando as pessoas, gente? A fé não é isso. A fé é um ato da inteligência. Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, e eu vou provar para vocês isso na vida de vocês, para que vocês digam: padre, eu vi essa verdade, de fato é isso. Então, vamos lá. A fé é ato da inteligência. Mas como assim ato da inteligência? Eu não estou entendendo. Eu não sou inteligente? Não, não é isso. Inteligência, uma pessoa analfabeta, ela tem. Sim ou não? E às vezes ela tem muito mais inteligência do que pós-doctor. Pessoas que fizeram doutorado, têm diplomas pendurados lá. Uma pessoa mais simples usa muito mais da inteligência que o bonitão que acha que é o bambambam. Bam, bam. Então, o que é esse ato da inteligência? Vamos lá. Todas as missas eu digo sobre esse altar: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Toda a consagração, você sente que Jesus está aqui? Vocês sentem? Ai, padre, eu arrepiei porque Jesus está ali. Eu senti que Jesus está aqui. Olha, de todas as missas que eu celebrei até hoje, em nenhuma eu senti Jesus estando na Eucaristia. Esse padre não tem fé. Não, eu não sou sentimentalista, eu tenho fé. Diferente. Por que eu sei que Jesus está aqui? Eu não senti nada. Por que eu sei que Jesus está aqui? Mas por que minha inteligência sabe disso? Tá, mas por que você crê nesse negócio? Você só crê nisso daqui por quê? Porque existe uma pessoa que disse que estará aqui, que está aqui. Quem é? Foi Jesus que disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ponto. Não precisa sentir nada. Ele está aqui, ele falou. Ou Jesus é mentiroso. Ou ele mentiu. Ele falou que estaria aqui e agora não está. Então você crê na autoridade de Jesus. Isso é fé. Crer na autoridade daquele que fala. Porque ele falou, eu dobro o joelho e creio. Ponto. Não senti nada. Isso acontece na tua vida. Neste exato momento, eu tenho minha mãe, que está lá na cidade de Carlópolis, se chama Neide. Ó, uma experiência de fé. Nesse momento eu não sinto que minha mãe me ama. Eu não estou sentindo que minha mãe me ama. Eu chego na casa da minha mãe, vou na segunda-feira passear, chego lá, vou para o quarto, dormir. Minha mãe não me ama. Ai, ela não manifestou nada por mim, ela não disse que me ama. Mas eu cheguei lá, a janta estava pronta, o quarto estava arrumado, estava tudo preparado. Ela não precisou dizer que ela me ama. Como eu sei que minha mãe me ama? Pelas obras. Como eu sei que Jesus me ama? Não é porque você está sentindo alguma coisa. Você sabe que Jesus te ama porque Ele morreu numa cruz. Ponto. Isso é fé. Eu sei que Ele deu sua vida por mim. Poxa, é um Deus apaixonado. Eu creio nisso. Como que pode o amor morrer numa cruz e dar sua vida por mim? Ponto. Isso é fé. Jesus não está fazendo nada. Ai, padre, eu queria tanto que Jesus viesse fazer um cafuné em mim. Não, minha filha. Que cafuné? Ai, é tão gostoso. Eu sinto carente. Ai, para, minha filha, cresce. Para de viver nessa vida de sentimento. Jesus é muito mais do que isso. Veja, eu não estou dizendo que nós não temos que ter sentimento, certo? Sentimento é constitutivo do ser humano. Mas o sentimento é a parte mais baixa tua.
é aquilo que te iguala ao mundo dos animais. Vamos lá, vou para a teologia espiritual agora. Acompanhe o raciocínio. Na parte inferior do ser humano, nós temos os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Audição, visão, olfato, tato e paladar. Muito bem. Esses são os 5 sentidos. Através dos 5 sentidos nós conhecemos o mundo. Nos relacionamos com as pessoas, vemos as coisas, ouvimos, degustamos, sentimos, alguém me toca, então eu sinto. A liturgia está revestida disto. Se a gente for observar, a gente vê, a gente ouve a palavra proclamada, a gente ouve a música na liturgia, a gente responde, a gente toca com o paladar a Eucaristia. Então veja, a gente sente o cheiro do incenso que sobe. Ai, para que aquela fumaceira, meu Deus do céu? E fica, né? Para que tem? A gente não sabe nem o sentido do incenso. Se você descobrisse o sentido do incenso, você fala assim, padre, bota mais incenso nesse negócio e faz subir fumaça para o céu. Mas a gente acha que é só uma... Ah, por que o padre fica rodeando com aquele negocinho chacoalhando, né? Tchoque, 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 tchoque. Ai, meu Deus do céu, que canseira de ver aquele negócio, né? É porque você não entendeu nada, você é um pagão. Então, você vai entender se você continuar participando do curso. Um dia eu vou dar aula de incenso e turíbulo, para vocês entenderem, né? Qual é o sentido do incenso. E depois que vocês verem que o incenso está lá no Apocalipse de São João, e que existe um turíbulo imenso para a majestade da glória de Deus, sendo queimado o incenso, vai falar assim, meu Deus do céu, como a liturgia católica é perfeita, é bela. E eu achava que, eu vou lá na missa domingo, né, e estou de boa, porque não conhece. Muito bem, então nós temos os 5 sentidos, a parte mais baixa do ser humano. Acima disso, nós temos o quê? Memória e imaginação. Então, dentro de vocês são capazes de se lembrar de fatos que aconteceram na sua vida. Vocês têm imaginação. Se eu começo a falar, pensa num cavalo agora. Vocês não são capazes de pensar num cavalo? Pensem no cavalo. Cada um pensou de um jeito. Um cavalinho pangaré, uma mula, não sei. Mas cada um pensou. Então, nós somos capazes de usar o nosso imaginário. A imaginação, a memória e os 5 sentidos, eles são comuns entre nós e os animais. Se você pegar lá, por exemplo, o seu cachorrinho. Por que você chega em casa e o seu cachorrinho vem abanando o rabinho para você? Porque ele se lembra de você. Porque ele tem um instinto e sabe, meu doninho chegou, então vou ter comidinha e vou ter cafuné, talvez. Eu chego, ai, que bonitinho meu cachorrinho, tá. Tudo bem, ele tem uma imaginação, ele tem a memória. E o seu cachorro também é capaz de fazer o quê? De imaginar. Exemplo, você pode ver que tem vezes que o seu cachorro está lá dando uns pulos assim, o que está acontecendo com ele? Provavelmente ele esteja sonhando. Aí você chega e bate nele, ele levanta, acorda. Opa. Ele acorda e levanta. Só que isso daqui é o plano animal. Acima disso tem 2 coisas que nós esquecemos. Inteligência e vontade. É isso que nos distingue de todos os outros seres. Você tem inteligência e tem vontade. Vamos lá, vamos mostrar isso porque as coisas têm que ser mostradas com clareza. Você tem o seu cachorrinho. Hoje é sexta-feira. Católicos fazem abstinência de carne na sexta-feira. Depois eu vou mostrar o mandamento da igreja para que ninguém fale que é uma invenção do Padre Rogério. Está no Catecismo da Igreja Católica. Carne não se come na sexta-feira, porque é dia de abstinência. Padre do céu. Muito bem. Aí, você chega para o seu cãozinho e diz assim, olha, Totó, hoje é sexta-feira, eu vou deixar aqui seu potinho de carne e seu potinho de ração. Só que você só tem que comer a ração vegetal hoje, porque a carne é só amanhã, viu? Teu cachorro é capaz de escolher sim ou não? Ele vai esperar amanhã para comer a carninha? Então, seu cachorro é incapaz de dominar a vontade. Ele viu, paf, picanha só amanhã, viu, Totó?
Hoje é só uma raçãozinha vegetal, porque hoje nós não podemos comer carne. Ah, mas sexta-feira santa eu vou fazer um grande sacrifício pelo Totó. Totó, eu vou sacrificar, não vou comer a carne e vou dar essa carne para você, porque eu te amo. Pergunto, Totó vai saber que vocês o amam? Nunca, porque Totó não tem inteligência. Então quando você fala lá, nossa, padre, meu cachorro é inteligente. Mentira, ele não é inteligente. Ele não é racional. Ele não é capaz de razão. Tente falar para ele, Totó, 2 mais 2, 1, uau, 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 uau. Ele não vai fazer isso. Porque ele não tem inteligência. Tá claro? Então, o que nos distingue dos animais é que nós temos inteligência, vontade. A inteligência é justamente a faculdade que nos dá acesso à fé. Então, seu cachorro não tem fé. Ai, mas todo domingo eu vi o cãozinho lá na igreja sentado. Todo domingo na missa das 8 ele estava lá. Ele tem fé? Não. Ele vem ali porque todo mundo vem, encontra a porta aberta e vai entrar e sentar aqui. Né? Lá em Baiti eu me lembro que tinha um tapete. Então tinha um cachorro que vinha lenta e gradualmente, uma cachorrinha gorda, subia o presbitério e ia deitar lá no tapete. Mas por quê? Porque o tapete era confortável. Nossa, padre, ela ficava bem pertinho do Santíssimo, né? Não. Ela vinha porque ali ela tinha um conforto. Compreenderam? Então, a fé é coisa da inteligência. Você crê porque Deus revelou. Eu tenho que olhar aqui o tempo que eu começo a falar e desembesto. Fé é coisa da onde? Então, você não sentiu nada, tá legal? Sim, eu continuo crendo que Deus me amou. Mas padre, então como que eu faço para crescer na fé? Porque aí está a dificuldade. Quando a gente entra nessa aparente aridez, que você não sente nada, e você está ali rezando, 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 e parece que Deus não te escuta. O que fazer nesse caminho? Nós vamos aprender no caminho, ok? Não estamos aqui para dar soluções mágicas, mas vai ter um encontro que eu vou ensinar o que é rezar, a vida de oração. E aí eu vou, nesse encontro sobre a vida de oração, certamente a gente vai se desconcertar. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pensou que era oração, no fundo, era feitiçaria. Era boa cumba. Não macumba, não era má, era boa. Mas, meu Deus, vocês vão fazer exame de consciência. A gente vai lá e vai ver o que os santos entendem por rezar. O que é rezar? Vamos lá, vamos só fazer uma introduçãozinha para deixar vocês com os cabelos em pé. O que é rezar? Rezar, na tradição da igreja, de 2000 anos de história, é o seguinte: número 1, é encontrar-se com uma pessoa. Encontrar-se com uma pessoa divina. Então, eu vou rezar, você tem que ter em mente uma coisa: eu vou me encontrar com Deus. Se você vai se encontrar com uma pessoa humana, que é de grande envergadura, de grande responsabilidade, você já se prepara. Por exemplo, você foi chamado no fórum para uma audiência com a juíza. Como que você fica? Tranquilo, vou de chinelão, shortão. Aí, doutora, tá boa? Não. Por mais que você seja esculachado, nessa hora você se comporta, né? Então você vai fazer o quê? Você vai se arrumar. Você vai na frente do espelho. Quando a juíza me perguntar isso, como que eu vou falar? Então, você se prepara para falar com uma autoridade humana. E eu não estou dizendo que você tem que desrespeitá-la. Mas se é assim, com uma autoridade humana, quando você vai falar com Deus, como você se prepara? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, é Deus de bondade. Deus é meu chapa, meu amigo. Eu falo com ele do jeito que eu quero. Não, Deus não é teu chapa. Cara, para com esse negócio. Deus é Deus. Olha o tamanho da imensidade que Deus é. E você quer tratar Deus como um chapa.
Deus quer se fazer amigo de nós. Como de fato, no Evangelho de São João, no capítulo 15, ele diz para os seus discípulos: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por quê? Porque vos dei a conhecer tudo o que o meu Pai revelou. Eu estou dando a conhecer para vocês quem eu sou. Agora, se Jesus está se dando a conhecer, como eu estou me abrindo para o conhecimento de Jesus? Então, se eu vou rezar e vou me encontrar com uma pessoa divina, número 1, eu preciso me preparar. Coisa que a gente não faz. A gente entra na oração de maneira abrupta e sai da oração de maneira abrupta. De boa. Pá, puf. Não, o que você fez, me desculpe dizer, foi teatro. Você teatralizou uma oração. Quantas das nossas orações são verdadeiros teatros? A gente entra, lê um monte de palavras, pá, 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 parece um papagaio, termina, acabou. Isso é rezar? Pergunto para vocês, isso é oração, sim ou não? Não. Você sai pior do que você entrou. Porque você não se encontrou com Deus. A oração é um encontro. Então, a primeira coisa que a gente precisa, isso aqui está claríssimo na doutrina dos santos, é fazer silêncio. Então, você precisa de 5 minutos, pelo menos, para fazer o quê? Higiene mental. Então, olha, cheguei, sentei, respira fundo, Rogério, calma. Isto. Onde que eu estou agora? Essa é uma primeira pergunta que a gente devia fazer quando a gente vai começar a rezar. Onde que eu estou? Porque talvez o seu corpo está aqui, dentro da igreja, mas talvez você esteja em muitos outros lugares. Estou lá em casa, meu Deus do céu, será que eu fiz isso? Será que eu paguei a conta? Será que eu fiz o Pix para a dona Terezinha? Ai, meu Deus do céu. O ferro, será que eu desliguei e tirei da tomada? Será que eu fechei o carro? Será que o Juninho já chegou? Será que o Clodoaldo não veio? Ai, meu Deus do céu. E pá. Isso é oração? Isso é luta psíquica. Você está lá no seu cérebro lutando, você não está rezando. A maioria das nossas orações é luta psíquica. Você fica lá. O padre está aqui rezando no altar, eu estou aqui. Aquela lâmpada lá acendeu hoje. E aquelas, por que estão apagadas? Será que cortaram a energia? Veja, isso não é oração. Você não está encontrando com Deus. Você está encontrando com as realidades materiais. Rezar é isso? E a gente reza de que jeito? Desse jeito? É difícil rezar. Santa Teresa d'Ávila, que é doutora em oração, magnânime essa santa. Eu sou, no céu, é a minha melhor amiga, Santa Teresa de Ávila. Foi uma santa assim que eu aprendi a amar porque ela entrou na minha vida porque ela me escolheu. Os santos nos escolhem, viu? E Santa Teresa entrou na minha vida por meio de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu lia Santo Afonso assim de maneira excedente, lia. Aí o Santo Afonso citava tanto essa mulher, eu falei, mas quem que é essa santa que Santo Afonso tanto cita, né? Aí eu fui buscar Santa Teresa. E no fim eu acabei gostando mais de Santa Teresa do que Santo Afonso. Claro que eu amo muito Santo Afonso, mas hoje eu amo mais Santa Teresa do que Santo Afonso. Porque ela foi genial na minha vida. E Santa Teresa, doutora de oração, ela diz assim, que a oração é um encontro entre duas pessoas que se amam. Então você está amando Deus e Deus está te amando. Problema, Deus está nos amando na oração, mas somos nós que não estamos amando a Deus. Porque que a gente está fazendo o quê? A gente está em luta psíquica, pensando. A cabeça não para, mas padre, eu não consigo sossegar o meu coração. Tudo bem, então fala para Jesus isso. Jesus, eu não consigo calar a voz, eu estou até quietinho aqui, não respiro, mas dentro da minha cabeça, com todo o respeito, não se escandalizem. Pode ir, vocês vão aguentar? Tá. Dentro da minha cabeça tem um puteiro.
Ah, gente, vamos vir para o nível da maturidade. Tem ou não tem? Tem muita coisa má. Puteiro, eu não estou dizendo que é só promiscuidade. Tem muita coisa. Você está lá, ai, mas aquela pessoa me disse uma palavra que me ofendeu, e aí você, em vez de rezar, você está lá. Nossa, ela está lá sentada no banco lá atrás. Ah, só eu sei o que ela é. E começa. Pá, pá, pá. Olha aquela outra lá. Pergunto, isso é oração? Isso é feitiçaria. Macumba. É uma boa cumba. Você está na igreja fazendo despacho. Com aparência de cristão. Com um verniz que aparenta ser uma boa pessoa, porque está na igreja, eu estou todo domingo, mas, no entanto, todavia, contudo, entretanto, o coração está podre. E isso não é ser cristão. Alguém já viveu isso que eu falei? Aqui nunca passou pela minha cabeça, padre. Eu estou aqui adorando Jesus. Deus seja louvado. Olha, eu não quero saber se essa pessoa está aqui. Mas se essa pessoa está aqui, eu digo, você já está num caminho de santidade. Deus seja louvado. Não diga, porque certamente se você está aqui, você está num caminho de santidade, você é humilde. Você não vai se atrever a levantar a mão. Seria hipocrisia se você levantasse, porque não estaria no caminho de santidade. Então nós temos que passar por um processo do quê? Nascer de novo. Nascer do alto. Isso é fácil? Não, isso é uma luta tremenda. Isso é uma luta interior, de transformação, de mudança de vida. Então nós estamos precisando do quê? De conversão, mudança de vida. Então esse primeiro encontro, nós vamos só mais 10 minutinhos, porque como eu prometi vai ser 1h15, ponto. Esse primeiro encontro quer despertar no coração de vocês esse amor pela fé e fazer com que você vislumbre a fé e diga, eu quero esse negócio. Vai doer? Vai. Muito. Muito. Por quê? Porque seguir Jesus consiste basicamente em 3 coisas. Evangelho de Lucas capítulo 9. Vamos lá. Lucas está um pouquinho antes de São João, que nós abrimos agora de pouquinho. Esse evangelista também é extraordinário, viu, gente? São Lucas. Deixa eu só encontrar aqui capítulo e versículo. Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Amém? Vamos lá então. E disse, olha, aqui é o primeiro anúncio de Jesus, a sua paixão. A primeira vez que Jesus vai falar para os seus discípulos no Evangelho que ele vai morrer. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, escribos, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Aí vem, condição para seguir Jesus. Vamos lá. Qual que é a condição para você ser discípulo de Jesus? Para você morrer e nascer de novo, nascer do alto. Dizia ele a todos, grife isso na sua Bíblia, marque na sua geladeira, escreva, esta é a condição para ser discípulo de Jesus. Se você gosta ou não gosta de ser católico, aprenda isso daqui. Bota essa semana para você meditar esse negócio. Você quer nascer do alto? Quero. Sim ou não? Sim, eu estou com medo, padre. Né? A gente tem medo, porque esse negócio é pedreira. Mas vamos lá. Se alguém quer me seguir, quer vir após mim,
Palavra número 1, renuncia a si mesmo. Número 1, então você vai precisar renunciar a si mesmo. Número 2, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Terceiro, siga-me. 1, renunciar. 2, tomar a cruz de cada dia. 3, seguir. Então você só vai seguir. Tem a música do Frei Gilson, né? Muito bonita. Essa eu não estou falando de erro teológico. Qual que é a música lá? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. É gostoso cantar isso, né? A gente fecha os olhos e canta. Se a gente estiver dentro do carro, né? Eu seguirei. Não tem nenhum problema cantar essa música. Só que não se esqueça de eu seguirei, tem 2 condições anteriores. Número 1, renuncia. Número 2, tome a cruz. Número 3, segue. Seguir assim, desse de boa. Um Jesus legal, simpático. Estou de boa, tá legal. Mas o Jesus que nós cremos e temos fé, não é este. Número 1, renuncia a si mesmo. Número 2, tome a sua cruz. E o pior, tem cruz todo dia. É a cruz de cada dia. Então, você dormiu hoje, acordou amanhã, o que você tem que fazer ao acordar de manhã? Um exercício para você acordar amanhã. Bom dia, cruz. O que tu queres de mim? Vai ter cruz. Você queira ou não queira, você tem que levantar de manhã e dizer: Jesus, qual é a cruz de hoje? Talvez a cruz de hoje está aqui do meu lado, né? Naquela empáfia que está dormindo comigo. Bendito seja Deus, né? Mas tudo bem, é de todo dia. E o problema é que essa cruz ainda, pelo jeito, padre, vai durar muito. Mas tá bom. Vai fazer o quê, né? Tu escolheu, agora aguenta o tranco. Padre, eu preciso de um guindaste para levantar essa cruz. Tudo bem, né? Paciência. Pode ser que seja assim mesmo, mas tá bom. Então tem cruz todo dia. A cada dia, disse o próprio Jesus, bastam as suas próprias preocupações. Então amanhã você vai ter preocupação. Não vai acabar a cruz. Se você seguir Jesus, tem cruz todo dia. E depois, então, vem o seguimento de Jesus. Só que a parte mais difícil não é a cruz. A gente pensa que a parte mais difícil do seguimento é o tomar a cruz de cada dia. Errou. A parte mais difícil é a primeira. Renunciar a si mesmo. Sabe por quê? Porque tem muito eu dentro de nós. Para muitos, ou para a maioria de todos nós, o mundo gira em torno do quê? Do meu umbigo. Tudo converge para o meu umbigo. O meu umbigo é o centro do universo. Então, se eu não for o centro do universo, estou chateado. As pessoas não me aplaudiram. Ou as pessoas acham que tudo tem que ser conforme aquela pessoa quer. Meu irmão, acorda, o mundo está pouco se lixando com você. Não se importa. Ou você levanta e toma as rédeas da tua vida e coragem, vai lutar, porque ninguém vai ficar te paparicando. Mas o que acontece? Acontece que o pecado original, e nós vamos estudar o pecado original, que é uma das partes importantes do dogma da fé. O pecado original deixou em nós consequências dramáticas. Querem ver? Vamos pegar lá o catecismo. Hoje nós só estamos dando uma viajada no catecismo. Marginal. Marginal é o parágrafo também. É sempre esse númerozinho pretinho que está aqui, ó. 399. Catecismo da Igreja Católica, marginal 399. Encontraram? Amém? Aqui vai dizer as consequências do pecado original, que está dentro de você, e você vai ver isso dentro de você.
Isso mesmo. Não, é o parágrafo. Parágrafo. Sempre, quando eu for fazer referência ao catecismo, é o parágrafo, é o marginal, o número que está aqui na ponta, na margem do livro. 399. Amém? Então vamos lá. Se não encontrou, marca aí, depois procura. É bem tranquilo a parte que eu vou ler. Ó, diz lá, nós estamos dentro do pecado original. Se vocês olharem na página anterior, está lá falando assim, o pecado original. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência de Adão e Eva. Perdem de imediato a graça da santidade original. Então, quando Adão e Eva cometeu o primeiro pecado, que é o pecado chamado de pecado original. Esse é o pecado original, originante, porque foram eles que pecaram. Nós temos o pecado original originado, porque nós recebemos como consequência do pecado do nosso primeiro pai. Então tem uma diferença. Só Adão cometeu o pecado original em si mesmo. O nosso é consequência. Então pecado original originante e pecado original originado. Aí diz o catecismo que logo que eles pecaram, nós perdemos a graça da santidade original. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos a santidade original. Por isso que eles foram expulsos do paraíso terrestre. E uma das consequências, perderam a graça da santidade. Segundo, tem medo deste Deus. Você pode olhar para dentro de você, quantas vezes a gente não tem medo de Deus? Nas experiências da nossa fé. Pequei gravemente, estou com medo de perder o céu. Fiz tal coisa, será que Deus está chateado comigo? Deus está bravo comigo? Nós achamos que Deus, às vezes, é o nosso inimigo. Do qual fizeram uma imagem falsa, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Por quê? Por que os nossos primeiros pais fizeram a imagem de um Deus enciumado? Quem participou da missa no domingo às 17 horas, eu falei rapidamente sobre isso. Lembram? Quem veio? Eu falei lá, olha, então nossos primeiros pais, no livro do Gênesis, capítulo 3, pecaram. Logo que eles pecaram, Deus vem procurar os nossos primeiros pais na brisa da tarde. E quando Adão procura os nossos primeiros pais, o que ele encontra? Os nossos primeiros pais tinham pecado. E o que eles fizeram? Foram se esconder de Deus debaixo da figueira. Aí Deus vem e pergunta, Adão, onde estás? Senhor, eu tive medo de ti e me escondi porque estavas nu. Deus diz, mas quem te disse que você estava nu? Ah, então comestes do fruto que te proibi? Ah, foi a mulher que me fez comer, né? Olha a terceira consequência do pecado original. A culpa é do outro, não é minha. Isso acontece conosco? A culpa dos problemas do mundo é de quem? Do outro. Aí a igreja não fica melhor por causa daquela mulher fofoqueira que tem na paróquia. Isso não dá certo porque esse meu filho não me ajuda a ser santa. Esse meu marido não me faz santa, padre. Coitadinha, que linda, tão preciosa. Se tivesse incenso, eu te incensava. Né? A culpa é sempre do outro. Eu não sou mais santo porque o outro é culpado, eu não sou mais santo porque o outro atrapalha, eu não sou mais não sei o quê porque o outro atrapalha. O problema é você. Você que é a imundície do negócio. Você que é a carniça, que atrapalha tudo. Isso consiste em renúncia de si mesmo. Como é difícil renunciar a nós mesmos, porque nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos muito ensimesmados de nós mesmos. Continua o catecismo.
Então, quais foram as consequências do pecado? Diz o número 400. A harmonia na qual estava estabelecido graças à justiça original está destruída. Então, acabou o estado de graça. Então, aquele estado de graça que os nossos primeiros pais tinham, acabou. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Eu já falei sobre isso aqui, ó. Como que funciona o nosso corpo deveria funcionar? Assim, ó. Presta atenção. Inteligência manda na vontade. As faculdades superiores mandam nas faculdades internas, ou seja, a imaginação e a memória. E as faculdades internas mandam nas faculdades externas, os sentidos. Só que o que acontece? O contrário. Nós estamos invertidos. Se nós estivéssemos no estado original como Deus pensou, a sua inteligência diria, eu creio em Deus. A tua vontade diz, eu creio. A minha memória diz, creio. A minha imaginação diz, creio. E os meus sentidos dizem, creio. Mas não é assim que acontece. Quer ver como que acontece? E eu, mais uma vez, eu estou provando o que eu estou falando. Porque eu estou mostrando a tua vida. Vamos lá. Sexta-feira. A igreja me ensina pela inteligência que hoje é dia de não comer carne. Abstinência. No entanto, eu chego num restaurante. Tem uma picanha cebolada. Padre do céu, aquela picanha. Meu Pai do céu. Irresistível. Eu acho que eu nunca vi uma picanha desse jeito preparada. Olha aquela gordurinha. Ai, Deus que me perdoe, mas hoje eu vou comer. Você está dominado pelo quê? Pela inteligência? Quem está te dominando? Não é a vontade. Quem está dominando são os sentidos. Você viu, o paladar ficou, aí a vontade louca foi e comeu. Bem isso. Santa Teresa d'Ávila, sabe como que ela chamava a vontade? Santa Teresa denominou a vontade como a louca da casa. Imagina, você tem uma louca dentro de você. E que você precisa fazer o quê? Botar rédeas na bichinha. Porque senão ela faz cagada. É isso mesmo. E quem que bota a rédea na inteligência, na vontade? Os sentidos? Não. A imaginação? Não. A memória? Quem manda na vontade é a... Deus seja louvado, glória a Deus, olha, ufa. Glória a Deus. Fico satisfeito. É isso. Quem manda na vontade é a inteligência. Só que o problema é que isso não acontece. Não. Aquilo é um pedaço de carne. A minha inteligência diz, hoje a igreja ensina. Eu vou obedecer à igreja porque eu sou capaz de dominar os meus instintos, os meus desejos. Agora, se você não é capaz de controlar os seus desejos, você fala, não aguento. Eu não aguento. Você vai lá e devora a carne. O pecado não está no fato de comer. Não é o fato de comer. Por que a igreja põe para a gente não comer carne na sexta? Não é porque a igreja quer nos privar. A igreja é muito cruel. Sexta, sextou. Aquele churrasquinho, né, padre? Aquela cervejinha gelada. Que não merece, né? A gente é ser humano. Né? E a igreja chata vem tolir a gente. Não, você não entendeu nada. O que a igreja está fazendo? Primeiro, quando a igreja instituiu o preceito de não comer carne, ela não estava pensando no mundo moderno, que tinha o sextou, certo? E nem pensando nesse mundo atarefado como nós vivemos. Isso é do século I da história da igreja. As primeiras comunidades cristãs eram comunidades rurais, não eram urbanas como nós temos hoje. E por que nossa igreja pediu isso? Porque toda sexta-feira a gente lembra do quê? Da paixão de Cristo. E quando nós recordamos a paixão de Cristo, a igreja pede que a gente faça o quê? Uma moderação naquilo que a gente come, ou seja, controle. É moderar. Não é simplesmente comer a carne em si é pecado. O problema não está na carne. O pecado está no instinto de quem busca o prazer como finalidade de felicidade.
Não tem problema comer carne. Só que a igreja naquele dia pede, olha, hoje nós recordamos a paixão de Cristo, então modere os seus sentidos. Por quê? Porque a carne vermelha, a carne de boi, é uma carne que demora a fazer digestão no nosso organismo. Não é porque, ai padre, é verdade que a igreja não come carne na sexta-feira porque a carne tem sangue? As pessoas pensam que na sexta-feira santa a gente não come carne, por quê? Porque tem sangue. Não, nada a ver, o sangue do boi já foi embora. Quando matou o boi, nem sangue tem. O que tem lá é o suco da carne, né? Por que a igreja ensina isso? Para que você modere o seu desejo. Então, o seu estômago, quando come uma churrascada, 6 horas depois você está satisfeito ainda. Agora come peixe para você ver. 1 hora depois está com fome. Porque peixe não sacia. Essa é a pedagogia da igreja. É de fazer com que a gente, logo depois de um tempo de alimentação, sinta uma certa fome. Porque isso ajuda a gente a controlar os nossos instintos. É pedagógico, não é simplesmente a carne vermelha, a igreja chata. Não, tem uma sabedoria milenar em torno disso. Compreenderam? Então, o que é ser dominado pela inteligência? É você ter a capacidade de ter uma verdade, ser iluminado por ela e dizer, eu obedeço essa verdade, eu não gostaria, mas eu obedeço porque tem uma mãe me ensinando. E uma mãe que tem 2000 anos, que é muito mais velha do que a minha inteligência e do que o meu jeito de ser, eu prefiro ficar com a igreja. Agora, os católicos envernizados, que são católicos de boutique, que muda o visual, mas não muda o interior, vão continuar comendo do mesmo jeito. Tranquilo. Consciência de cada um. Veja, aqui que está o negócio. A nossa fé precisa ser de dentro para fora. E isso não é fácil, gente. Isso é bastante trabalhoso. Porque tem que mexer com as nossas estruturas. Às vezes, mexer até com os nossos hábitos. E as pessoas falam assim, ai, mas... A primeira coisa que se você fizer, renunciar, para que tudo isso? Está dando uma de santa agora. Ai, já virou beato. É a primeira coisa que a gente vai sofrer. Ridicularização. Tudo bem, você não tem que argumentar, não tem que discutir. Se um dia você quiser conversar, a gente conversa sobre isso, mas me deixe de boa. Coma a minha carne, encha a sua pança, faça o que você quiser, entendeu? Mas me deixe em paz. Entendeu? Mas tudo bem. É o mundo em que nós vivemos. É o drama que nós enfrentamos. Não é fácil. Muito bem. Por hoje, chega. Certo, então aqui eu fiz um apanhado geral, porque a minha intenção era introduzi-los no conhecimento da fé, fazer vocês entenderem que a fé católica vai muito além. O que eu pretendo, nos próximos encontros, é trabalhar então temas específicos. Hoje eu fiz um panorama geral, para mostrar 2 coisas, que vocês estão desconfigurados. Já viram um computador que vai para ser formatado? Então você vai levar o computador para formatar. Nós estamos desconfigurados. Por quê? Porque nós estamos fora daquela lógica pensada por Deus. Inteligência, vontade, memória, imaginação, sentidos. A gente está de cabeça para baixo. A minha intenção é fazer com que a gente volte. Dá trabalho? Dá, porque nós vamos ter que mexer com uma coisinha dentro de vocês. Inteligência. E a inteligência, eu tenho certeza que tudo o que eu falei incomodou muita gente. Daí você está num conflito interior. O que você faz diante de um conflito? Você busca respostas. E para a gente buscar respostas a esses conflitos, a gente volta semana que vem e estuda de novo. Tudo bem? Então nós vamos agradecer a Deus por este dia. Na próxima semana nós temos encontro. Eu creio que a maioria de vocês estão lá no grupo. Eu vou deixar lá as datas no grupo. Na próxima semana então a gente tem encontro. Depois a gente vai se encontrar somente no dia 5 de março, se eu não me engano. Mas daí eu vou passar as datas lá no grupo. Eu não sei por que eu não coloquei no dia
19, 20, 20... faltou uma data de fevereiro aqui que eu acho que eu me equivoquei. Porque tem uma semana que nós vamos fazer retiro do clero que eu tirei. Mas eu acho que eu errei. Depois eu vou olhar certinho lá. Mas aí eu vou passar no grupo e semana que vem a gente se encontra, então. Tudo bem? Espero que todos estejam em paz, no sentido de que a gente saia para fazer com que esse movimento, esse motor cresça ainda mais. Eu agradeço a participação de todos, a presença, e nós temos que, sobretudo, agradecer a Deus. Então vamos mais uma vez nos colocar de joelhos, agradecendo a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no silêncio do seu coração, rezemos a Jesus. Senhor, eu vos dou graças por este momento de formação e de conhecimento. Eu sei que a minha fé é ainda muito incipiente, pequenina, mas com o auxílio da vossa graça, eu quero aprofundar no conhecimento da fé. Inspirai-me com santos propósitos a permanecer firme e a buscar a vós acima de todas as coisas. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, glorioso São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, o Senhor esteja convosco. Sob a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenhamos uma abençoada noite, até a próxima semana, e que Deus os guarde e os proteja sempre.